Está no ar o seu programa Bíblia Fácil, aqui na TV Novo Tempo. Nós estamos aqui para estudar a Palavra de Deus, para desvendar os mistérios que Deus deixou ali revelados na sua Palavra e para a gente descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Nessa temporada, nós estamos aqui na cidade de Dallas, no Texas, nos Estados Unidos, para a partir daqui estudarmos as 3 mensagens angélicas. Nós já estudamos toda a primeira mensagem angélica e agora nós vamos entrar na segunda mensagem angélica. E se por acaso você perdeu os episódios anteriores, é só você ir lá no youtube.com/Bíblia Fácil e você tem todo o nosso conteúdo lá para você assistir e compartilhar com seus amigos. Você também pode nos seguir nas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, @BíbliaFácil, e você pode se comunicar conosco lá através dessa rede social. Você também pode participar aqui no cenário, ser um dos nossos convidados. E você pode se inscrever para isso no endereço novotempo.com/Participe Bíblia Fácil. novotempo.com/Participe Bíblia Fácil. Lá nesse endereço tem um cadastro e depois desse cadastro você aguarda em oração porque a nossa equipe vai selecionando as pessoas que se inscreverem lá, tá bom? E eu também tenho algo para te oferecer agora no começo do nosso programa. Se você quer conhecer mais a Palavra de Deus, talvez você tenha dificuldade de entender as profecias de Daniel e Apocalipse, eu tenho aqui em minhas mãos um guia de estudos que vai te conduzir por essa jornada de conhecer Daniel e Apocalipse. É o estudo bíblico, o guia de estudos A Cura do Pecado. Aqui você tem um material ilustrado, muito bem explicado, para que você possa se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus e ter argumentos suficientes para que você possa conversar sobre isso, explicar para outras pessoas ou mesmo entender para o seu proveito próprio. Se você quiser ter esse material, é só você pedir. Os Anjos da Esperança já pagaram a produção, o envio para a sua casa. Você pede através do endereço novotempo.com/Escola Bíblica. Você pode entrar agora, enquanto você está me assistindo, entra aí através do seu celular ou do computador, novotempo.com/Escola Bíblica. Você vai encontrar a imagem desse guia de estudos, clica nela, vai abrir um formulário. Você coloca todas as informações que são pedidas lá, clica em enviar e aí é só esperar que vai chegar na sua casa pelos correios. Se você está me assistindo no horário comercial, você pode ligar agora para 0 Operadora 12 21 27 31 21. Nossa equipe da Escola Bíblica está à disposição para te atender no horário comercial. E se o WhatsApp for mais fácil para você, então manda uma mensagem para esse WhatsApp. Você vai receber automaticamente uma resposta te ajudando a fazer o seu cadastro para poder receber o guia de estudos, tá bom? É muito fácil, é só você pedir e você vai receber. Muito bem, nós vamos começar mais uma sessão de estudos aqui no nosso Bíblia Fácil, as 3 mensagens angélicas. Sejam bem-vindos, nós já nos tornamos amigos aqui, já estamos há 7 semanas juntos e isso faz com que nós sejamos amigos. Essa amizade certamente vai durar até a eternidade. Obrigado por vocês terem vindo, obrigado pela participação. E o nosso tema de hoje é a Babilônia mística. E antes da gente entrar no nosso tema, vamos fechar os olhos e vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Nos ajuda a entender a Tua vontade na Tua Palavra e a aplicar a Tua vontade em nossa vida sempre que aprendermos uma coisa nova, Pai. Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto importante e pedimos a Tua iluminação em nome de Jesus. Amém. Vamos ler as 3 mensagens angélicas. Estão aqui na sua tela. Apocalipse 14, a partir do versículo 6, diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada tribo, língua, nação e povo, dizendo com voz forte: Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que
que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nós já estudamos toda a primeira mensagem angélica, cada um dos pontos, então você já... Eu acho que está acontecendo com vocês e com você de casa também, um efeito que é, à medida que nós vamos estudando ponto por ponto e a gente faz a leitura corrida das 3 mensagens, você começa a ter outras concepções, fica mais claro, né? Por exemplo, quando você lê agora a primeira mensagem angélica, você sabe o que é o Evangelho Eterno, você sabe o que é o temor a Deus, a adoração, você sabe o que são todos os aspectos ali da primeira mensagem. Agora nós vamos entrar na segunda mensagem. E a segunda mensagem é: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Na segunda mensagem, tem pelo menos 3 informações que nós precisamos desvendar. A primeira é essa queda da Babilônia, porque aqui o anjo está dizendo: caiu a grande Babilônia. A segunda informação a ser desvendada é quem é essa Babilônia, né? Quem é essa Babilônia que caiu? E a terceira informação é o que é esse vinho da sua prostituição. Então, no próximo e no próximo programa, esses 3 que virão, nós estudaremos a segunda mensagem angélica. Hoje, nós vamos descobrir quem é a grande Babilônia. Na próxima semana, a gente vai descobrir o que é a queda da Babilônia e depois o que é o vinho da Babilônia, ok? Então, muito bem. Vamos estudar aqui quem é essa Babilônia. Na Bíblia, nós temos 2 Babilônias, digamos assim. Uma Babilônia que é literal, uma Babilônia que era uma cidade que existia, tinha sua localização geográfica, sua organização político-social. Uma Babilônia literal e a Babilônia mística. O que a gente chama de Babilônia mística? Essa Babilônia de Apocalipse, capítulo 14, na segunda mensagem. Uma Babilônia que não é exatamente a cidade geográfica, mas é uma entidade religiosa não literal ou não física, melhor dizendo, né? Não física, ela existe literalmente como Babilônia mística, mas ela não é uma cidade física. Então, nós temos essas 2 Babilônias aqui na Bíblia e elas se relacionam. A Babilônia literal é aquela que é mencionada, por exemplo, em Daniel capítulo 1, quando Daniel, seus 3 amigos e outros nobres de Jerusalém foram levados por Nabucodonosor lá para a Babilônia literal, né? A cidade da Babilônia, você vê lá em Daniel capítulo 1 até o capítulo 5 ou 6. Muito bem. E a Babilônia mística é essa citada por João. Nós vamos então ver essa ligação que existe entre o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Falei para vocês agora que a Babilônia literal está relatada ali em Daniel capítulo 1 até o capítulo 6 e a Babilônia mística em Apocalipse. Mas existe uma ligação muito íntima entre Daniel e Apocalipse. Aliás, para entender Apocalipse, você precisa sempre recorrer a Daniel. Vocês lembram na semana passada ou na outra, não lembro mais, quando a gente teve que estudar Daniel capítulo 7 para entender o que era o juízo de Deus em Apocalipse capítulo 14. Então, esses 2 livros da Bíblia, eles estão muito interligados. Aliás, esses 2 livros da Bíblia são essenciais para o tempo que nós vivemos. Todo cristão deveria se aprofundar
no estudo de Daniel e Apocalipse, porque eles têm muito a nos dizer. Então, há essa ligação entre Daniel e Apocalipse. E aqui eu quero ler 2 textos com vocês. Daniel, capítulo 12, versículo 9, e depois Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler aqui na tela. Diz assim: ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel. Aqui o anjo está falando com Daniel. Porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então o anjo está dizendo para Daniel que aquele conteúdo que foi revelado para ele, capítulo 12 é o último capítulo de Daniel, o conteúdo de todo o livro de Daniel, ele deveria ser selado, porque aquele conteúdo dizia respeito ao tempo do fim. E como começa Apocalipse? Capítulo 1, versículo 1 diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Então veja, Daniel termina dizendo: sela esse livro, porque ele é para o tempo do fim. E Apocalipse começa dizendo: esta é a revelação que Deus dá a respeito das coisas que se seguirão, das coisas que estariam para frente, depois do ano 96, mais ou menos, quando o Apocalipse foi escrito. Então, Daniel termina de um jeito e Apocalipse é como se desse o prosseguimento, a continuidade para o que estava escrito em Daniel. João, o apóstolo João, escritor do Apocalipse, ele menciona a palavra Babilônia 6 vezes no livro do Apocalipse. Em Apocalipse 14, 8, Apocalipse 18, 2, Apocalipse 16, 19, Apocalipse 17, 5, Apocalipse 18, 10 e 18, 21. E todas as vezes que Daniel, ou melhor, que João, cita a palavra Babilônia, tem a ver com o contexto de catástrofe, perseguição ou apostasia. Ou seja, a palavra Babilônia, ela nunca está acompanhada de bons eventos, especialmente no que diz respeito ao povo de Deus. Quando a Babilônia é citada, sempre está acontecendo alguma catástrofe. E essa catástrofe relacionada ao mundo. Ou está acontecendo alguma perseguição ao povo de Deus. Ou está acontecendo um processo de apostasia. Então, quando a gente for tratando aqui de Babilônia, lembre-se dessas 3 coisas: catástrofe, perseguição e apostasia. São as 3 referências de Babilônia no livro do Apocalipse. A Babilônia física, a Babilônia geográfica, literal, ela recebeu uma profecia do profeta Isaías. Isaías capítulo 13, versículos 19 e 20. Olha o que Isaías falou a respeito da Babilônia física. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus. Será como o Sodoma e Gomorra, quando Deus as destruiu. Nunca mais será habitada. Ninguém morará nela de geração em geração. Os árabes não armarão ali as suas tendas e os pastores não levarão para lá os seus rebanhos. Então, Isaías estava dizendo assim: esta cidade da Babilônia, uma cidade que até então era uma cidade poderosa, uma cidade que dominou o mundo. Babilônia foi um império mundial no seu tempo, né? Essa cidade deixaria de existir. Ela nunca mais seria habitada, ela nunca mais teria o poder que ela teria. E essa profecia de Isaías começou a ser cumprida no ano 539, 538, quando o Império Medo-Persa invadiu Babilônia. Você vê esse episódio ali em Daniel capítulo 5. Então, quando o Império Medo-Persa invade Babilônia, essa profecia começa a se cumprir. E aos poucos a Babilônia foi deixando de existir, né? Então, hoje o que se tem são ruínas da Babilônia, né? Mas você não tem mais a Babilônia literal. E ele compara ali com Sodoma e Gomorra, né? Sodoma e Gomorra deixaram de existir. E a Babilônia também deixou de existir. Isso nos indica que a Babilônia sobre a qual João está falando não é a Babilônia literal. Ok? Então, toda vez que João está se referindo à Babilônia, ele não está falando de uma cidade geograficamente localizada, mas de um movimento religioso que se identifica com as características da Babilônia.
E aqui a gente começa uma jornada interessante, né? Só para a gente comprovar isso que eu acabei de falar, de qual Babilônia João está falando. Apocalipse 16, 19 diz: E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Agora 18:10 de Apocalipse ainda. E conservando-se longe, com medo do seu tormento, dizem: Ai, ai de você, grande cidade Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. Aqui, João está se referindo à Babilônia mística, porque a Babilônia literal já não existe mais há muitos anos. Havia muitos anos, tá bom? Só que as características da Babilônia física nos ajudam a entender a Babilônia mística. Porque a referência é clara, não é? Quando João usa a palavra Babilônia, ele está se referindo àquela Babilônia que existiu, que não existe mais, mas que de alguma forma deixou as suas características para o movimento religioso do seu tempo e que viria um pouco depois. Então, para a gente desvendar quem é essa Babilônia, nós precisamos pensar um pouco na Babilônia física para depois dizer quem é a Babilônia mística. E vamos começar então com a primeira referência à Babilônia que nós temos. Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11 nós temos a Torre de Babel. Logo depois do dilúvio, Deus tinha dito para as pessoas se espalharem pela terra, mas o que acontece é que algumas pessoas resolvem se reunir para construir uma grande torre com um objetivo muito claro. Felipe, você pode ler para a gente aí capítulo 11, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Muito bem, então aqui você tem um enfrentamento de uma ordem de Deus. Deus tinha dito no final do dilúvio para eles se espalharem pela terra. Eles se reúnem. E se você continuar a leitura aí, você vai ver que o Senhor desceu aí no versículo 5 e ele confundiu as línguas. A Torre de Babel provavelmente era um zigurate. O zigurate era uma construção babilônica semelhante a uma pirâmide, do seu ponto de vista arquitetônico. Só que a função do zigurate era diferente da pirâmide no Egito. A pirâmide no Egito era um túmulo, ok? Lá seria colocado os faraós ou os nobres que morriam. O zigurate, que era uma figura parecida com a pirâmide, ele não era um túmulo, ele era um templo. Então, era um local de adoração. Então, quando aqui em Gênesis 11 se constrói essa Torre de Babel, ou esse zigurate, era uma questão também de adoração, ou de contra-adoração a Deus. E lá as línguas foram confundidas. Então, a primeira característica que a gente pesca da Babilônia literal, para a gente pensar na Babilônia mística, é a confusão. A própria palavra Babilônia, ela quer dizer confundir, ou Babel. Então, primeira característica que você tem que guardar aí, nós todos, é que Babilônia quer dizer confusão, ok? Ou ela remete à confusão. Muito bem, segunda característica, e essa aqui, gente, é muito, muito, muito importante, porque ela diz muito sobre o tempo que nós estamos vivendo. O Império Babilônico tinha uma abordagem cultural dos seus dominados. A gente vai ler aqui Daniel, capítulo 1, versículos 1 e 2. Porque ali em Daniel você tem um momento em que os nobres de Jerusalém chegam em Babilônia. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou.
o Senhor entregou nas mãos dele, Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então aqui é uma descrição histórica de como Nabucodonosor conquistou o povo de Israel, né? O povo ali de Jerusalém. Daniel 1, 3 e 4 agora. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio do rei, ou no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Prestem atenção nisso aqui. Qual era o método de dominação da Babilônia? O método inicial não era destruir os povos conquistados. O método inicial da Babilônia era de aculturar os povos conquistados. O que eu quero dizer com isso? Babilônia não chegava e matava as pessoas. Babilônia não chegava e destruía tudo de uma vez. Babilônia tentava mudar a cultura daquelas pessoas que eles conquistavam. Então, eles, no caso aqui dos judeus, né, do povo de Israel, eles eram servos do Altíssimo. A cultura deles era uma cultura judia, que foi formada por Deus desde Abraão. Então, a ordem de Nabucodonosor foi que Aspenaz ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Para quê? Para mudar a mente. Babilônia tem como primeira estratégia de guerra mudar a mente das pessoas. Não é destruir as pessoas inicialmente. Daniel capítulo 1, versículo 5 diz: E o rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Então, era tipo um curso universitário ali, 3 anos. E o que esses jovens, desculpem, o que esses jovens iriam estudar naqueles 3 anos? Cultura babilônica, língua babilônica, a magia babilônica, a mitologia babilônica, a filosofia babilônica. Eles deveriam receber aquela carga cultural. Qual era a intenção de Nabucodonosor? Que aqueles jovens judeus que foram para lá se tornassem jovens babilônicos. Que eles mudassem a sua crença, que eles mudassem as suas convicções religiosas, que eles mudassem os seus princípios. A primeira estratégia da Babilônia é sempre a mudança cultural. Muito bem. Babilônia não destruía os conquistados, ela aculturava os conquistados. E essa é uma característica importante, porque como a Babilônia literal fazia, a Babilônia mística também vai fazer. A Babilônia mística, esse movimento religioso citado por João, ele primeiro não tenta destruir os seus inimigos, ou aqueles a quem ele quer atingir. Primeiro ele tenta aculturar, mudar a visão de mundo. Muito bem. A Babilônia não começa perseguindo, mas começa confundindo. E aí a gente vai parar para pensar um pouquinho no mundo religioso que nós temos hoje. Porque essa Babilônia mística, ela está localizada profeticamente no tempo do fim. Então, hoje nós vivemos num cenário religioso de confusão. Qual é a estratégia do diabo hoje? Não é exatamente tirar pessoas da igreja, mas é confundir a teologia das igrejas. E aí você olha para as igrejas por aí e já não tem mais a Bíblia como fundamento. As pessoas têm o que elas acham como fundamento, o que o pastor tal fala, o que o influencer tal fala, não o que a tese doutoral falou. E a Bíblia, em alguns movimentos religiosos, deixou de ser o fundamento. Por quê? Porque a Babilônia, tanto a literal quanto a mística, ela não começa perseguindo, ela começa confundindo. Sabe quando é que a perseguição vem?
quando a Babilônia persegue ou percebe que a confusão cultural não deu certo. Quando a Babilônia percebe que existe um povo que não cedeu aos seus princípios. E aí ela começa a perseguir. Isso aconteceu com Daniel e seus amigos. No início eles tentaram aculturar, não conseguiram. E você vai ver várias vezes Daniel e seus amigos sendo ameaçados de morte. Isso vai acontecer no capítulo 2, isso vai acontecer no capítulo 5, no capítulo 6 de Daniel. Então a Babilônia, quando ela não consegue transformar a mente de uma pessoa, aí ela vai para a perseguição. Mas ela começa confundindo. E aqui eu tenho alguns paralelos textuais entre a Babilônia literal, a Babilônia geográfica e a Babilônia mística, para a gente perceber que há sim essa ligação entre as duas. Vamos aqui, me acompanhe aqui na tela. O significado do nome, tanto em Gênesis capítulo 11, 1 a 9, a gente tem confusão, quanto em Apocalipse 17, 5, 18, 18, 16, 19. Então, o significado do nome, nós temos uma conexão. Uma organização apóstata, ou seja, que saiu do caminho de Deus. Nós vemos isso em Isaías 47, 5, sobre a Babilônia literal, Ezequiel 23, 17, Isaías 23, 15, e nós temos isso sobre a Babilônia mística, em Apocalipse 17, 1 a 7, 18, 4, 19, 2. Nós temos também um caráter corrupto nas duas. Aqui na literal, Isaías 21, Jeremias 50, Jeremias 51. E na Babilônia mística, Apocalipse 18, Apocalipse 14, Apocalipse 18. Vejam que as características são as mesmas, só aplicadas de maneiras diferentes. A intenção de governar o mundo inteiro. Olha lá, em Isaías 47, 7 e 8, Isaías 14, 4 a 6, você vê a Babilônia com a intenção de governar todo o mundo. Em Apocalipse 18, 17, Apocalipse 17, 18, você vê a Babilônia mística tentando dominar o mundo inteiro. E eu sei que talvez você esteja aí já com a cabeça fervilhando, né? Pastor, é muita informação. Dá uma pausa aí para eu poder organizar minhas ideias. Tá bom, então eu vou te escutar. Nós vamos agora para um breve intervalo e aí quando eu voltar eu continuo esse assunto aqui, tá bom? A gente volta já já. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil, o intervalo é rapidinho, só para a gente dar aquela respirada e voltar prontos para a gente continuar avançando aqui no nosso estudo. Mas antes disso, eu preciso te oferecer novamente esse guia de estudos da Bíblia. Talvez você esteja assistindo a Novo Tempo pela primeira vez e você não está conseguindo acreditar que tem uma rede de comunicação que oferece alguma coisa para a pessoa sem cobrar nada. Então, deixa eu te falar. Pode confiar, aqui na Novo Tempo nós não vamos cobrar nada a você para enviar esse guia de estudo da Bíblia, A Cura do Pecado. Nós vamos enviar para a sua casa sem custos, porque nós queremos que você conheça mais a Palavra de Deus. E tem pelo menos 2 ou 3 formas para você pedir esse guia de estudos da Bíblia. A primeira é entrando no site novotempo.com/escola bíblica. Você vai entrar, vai encontrar a imagem dessa revista, clica lá. Aí você vai preencher o formulário, precisa lá do seu nome, CPF, endereço, clica no botãozinho lá embaixo para enviar e é só esperar que chegue na sua casa. Sem custo algum, sem surpresa, não vai boleto junto, tá bom? Outra forma de você conseguir essa revista é mandando uma mensagem para esse WhatsApp aqui. Aí nós vamos responder você com as instruções para você fazer o seu cadastro e então conseguir a revista. Ou se você me assiste no horário comercial, liga agora para 0 operadora 12 21 27 31 21, pede o seu guia de estudos
e ele vai para sua casa sem custos, tá bom? Então vamos continuar aqui de onde nós tínhamos parado. Nós estávamos vendo as características, os paralelos textuais entre a Babilônia literal e a Babilônia mística. Nós já vimos que o significado do nome é o mesmo, as duas eram uma organização apóstata, as duas tinham caráter corrompido, as duas tinham intenção de governar o mundo inteiro. E aí vamos avançar aqui, ó. Tanto a Babilônia literal quanto a mística têm uma parceria com os líderes da terra. Ou seja, Isaías 43, 47 você vê isso, Ezequiel 27 e 26 você vê isso sobre a Babilônia literal. Ela tinha parceria com os líderes da terra. A Babilônia mística, esse movimento religioso, também vai fazer parcerias com os poderes da terra, com os líderes da terra. Isso está em Apocalipse 18, 23 e Apocalipse 18, 17. E, finalmente, a estratégia da Babilônia é a mesma. Aqui Isaías 23, 17 e ali Apocalipse 17, Apocalipse 18 e Apocalipse 17, 12 também. Então, há uma conexão muito grande entre a Babilônia mística e a Babilônia literal. As duas têm os mesmos objetivos. Então vamos lá, recapitulando aqui a estratégia da Babilônia. Primeira estratégia, impor uma cultura não bíblica. Essa é a primeira estratégia. Tanto a babilônica literal quanto a Babilônia mística. Impor uma cultura não bíblica. Embora a Babilônia mística diga que é um movimento religioso, mas ela impõe uma cultura não bíblica. Segunda estratégia, confundir a cabeça dos cristãos. Confundir. Mas o que é certo, o que é errado? E hoje nós vivemos num mundo assim, o que era certo virou errado e o que era errado virou certo. Esse é o mundo que a gente vive como consequência dessa Babilônia. E, finalmente, quando não consegue impor a sua cultura, quando não consegue confundir a cabeça, aí vem a perseguição. Tá bom? Então, guarda esses três passos. Primeiro, impor uma cultura não bíblica, depois confundir a cabeça e, finalmente, quando as duas primeiras não dão certo, a Babilônia vai para a perseguição física, para a ameaça. A Babilônia mística é a mãe dos movimentos apóstatas. Nós estamos nos aproximando agora de descobrir quem é essa Babilônia, okay? O nome dela, a identidade. Apocalipse 17, 5 diz assim: na sua testa estava escrito um nome, um mistério. E qual é o mistério? Na Bíblia, um mistério sempre é alguma coisa revelada por Deus. Diz assim: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então, esse movimento religioso, essa igreja, ela é uma igreja que se diz a mãe dos movimentos religiosos da terra. Segundo Apocalipse, capítulo 17, versículo 5. E os cristãos do primeiro século identificavam Babilônia como sendo Roma. Vejam, isso não é uma criação nossa agora do século 21, do século 20. Quando Pedro escreveu suas cartas por volta do ano 60, 62 da era cristã. 30 anos depois que Jesus tinha morrido e ressuscitado. Olha o que ele diz em 1 Pedro 5,13. Aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações e o mesmo faz o meu filho Marcos. Só que quem era essa Babilônia a quem Pedro estava se referindo? Era Roma. Ele estava se comunicando com cristãos que estavam em Roma. E ele chama Roma de Babilônia. Então, isso era um consenso entre os cristãos do primeiro século. Quem é a Babilônia? É Roma. Eles indicavam isso claramente. Os primeiros cristãos usavam o nome Babilônia para se referirem de forma velada a Roma, capital do Império Romano. Não esqueçam que as cartas que eles escreviam, elas poderiam ser descobertas pelo Império Romano e serem destruídas. Então, de falar de maneira velada do Império Romano, eles chamavam de Babilônia. Então, você tem isso em Apocalipse 14, 8, 17, 5 e 18, 2. Então, quando você ouvir ou ler a palavra Babilônia no Apocalipse, saiba que é uma referência a Roma. Tanto a Roma imperial,
quanto a Roma papal, né? Os dois grandes períodos bíblicos de Roma. Aí. Olha o que diz esse Joseph Bruno, nesse livro Crenças Católicas, na página 253. Ele diz assim: reconheço a Santa Igreja Católica Apostólica Romana como a mãe e soberana de todas as igrejas. Isso aqui não é quase uma cópia de Apocalipse 17? Lá diz, a Babilônia é a mãe dos movimentos religiosos que foram prostituídos, ou seja, que saíram das mãos do noivo, saíram dos princípios do noivo. Então, aqui nesse livro Crenças Católicas, há essa afirmação que nos ajuda historicamente a localizar Roma. E quem são as filhas da Babilônia? Porque você viu no texto aqui que se ela é mãe, logicamente ela tem filhos ou filhas. Quem são essas filhas de Babilônia? São as igrejas que aceitam a confusão da sua mãe. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, nós identificamos aqui na profecia, ela é a Babilônia citada em Apocalipse capítulo 18, capítulo 17, capítulo 14. Acho que ficou claro isso, né? A gente percebeu isso na Bíblia. E as filhas dela são aquelas igrejas que aceitaram as suas crenças e que reproduziram. Que não são exatamente igrejas católicas, mas são igrejas cristãs que se corromperam com esse vinho da Babilônia que a gente vai ver na semana que vem. Então, essa igreja católica tem filhas. E aí, queridos, a gente tem que perguntar aqui qual a atitude do verdadeiro cristão em relação à Babilônia. Mas antes de responder essa pergunta, eu quero recapitular o que nós vimos aqui hoje. Você de casa está aí comigo desde o começo do programa. Vamos fazer uma recapitulação aqui para a gente deixar bem marcado quem é a Babilônia, para depois a gente conseguir, com essa informação, entender as próximas semanas, né, como foi construída as 3 mensagens angélicas, nós estamos indo ponto a ponto. Então, a Babilônia é um movimento religioso, a Babilônia mística é um movimento religioso semelhante à Babilônia literal. E as características da Babilônia literal são aplicadas à Babilônia mística. Nós temos lá confusão, nós temos uma estratégia de aculturação, depois uma estratégia de imposição de uma cultura não bíblica e, finalmente, a perseguição. Era assim que funcionava com a Babilônia literal. Na Babilônia mística, nós temos a mesma coisa. Nós temos confusão de doutrinas, nós temos uma tentativa de aculturação, de mudança de cosmovisão, e, finalmente, quando essa igreja católica não conseguiu mudar a visão de mundo, a visão bíblica de alguns cristãos, o que foi que ela fez? Perseguiu. E aí você olha para a Idade Média e você vê vários cristãos indo para a fogueira, vários cristãos sendo martirizados porque não compactuavam com os ensinos da Igreja Católica. Pode falar, Gabriel. Pastor, parte do mundo hoje já vive uma Babilônia? Sim, com certeza. Nós temos aí uma gama gigantesca de igrejas que aceitaram a confusão de Babilônia. Quando a gente for estudar o vinho da Babilônia, nós vamos ver com mais detalhes, mas eu vou te adiantar aqui. Por exemplo, a imortalidade da alma é uma doutrina essencialmente católica, né, que eles pegam ali da filosofia grega antiga, expliquei para vocês num outro programa, né, e eles cristianizam Platão e eles transformam isso numa doutrina cristã. Isso começou com a Igreja Católica, mas nós temos um número enorme de igrejas evangélicas que acreditam na imortalidade da alma, né? Você quer ver outra coisa? A adoração de imagens. Isso começa com a Igreja Católica muito forte na Idade Média e isso se espalha para outros movimentos religiosos. Então, nós vivemos, sim, uma Babilônia religiosa no mundo de hoje, porque nós temos aí uma confusão de doutrinas. E essa confusão sempre acontece quando a gente escapa do texto bíblico, quando a gente deixa de estudar a Bíblia e ver o que é que Deus quer
para a gente. Mas muito bem, nós vimos que a Babilônia mística existe, nós identificamos essa Babilônia mística, mas essa pergunta aqui é fundamental. Qual a atitude do verdadeiro cristão em relação à Babilônia? Porque, amigos, o grande problema para os cristãos verdadeiros não é a existência de Babilônia, é a submissão à Babilônia. Então, o que esses verdadeiros cristãos devem fazer? Para a gente responder isso, nós vamos usar o mesmo método que estamos usando até agora. Para identificar a Babilônia mística, nós falamos um pouco da Babilônia literal. Então, para identificar quais serão as atitudes dos verdadeiros cristãos da Babilônia mística, nós vamos voltar para a atitude dos verdadeiros filhos de Deus na Babilônia literal. Vamos falar sobre Daniel e seus 3 amigos em Babilônia. Daniel capítulo 1, 5 a 7, nós já lemos esse texto, mas eu quero reler. Diz assim: o rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. O que era mudar o nome? Era mudar a identidade. Esses nomes aqui, dados a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, esses nomes babilônicos, eles apontavam para as divindades babilônicas, enquanto os nomes deles apontavam para Deus. Por exemplo, o nome de Daniel significa Deus é meu juiz. E Beltesazar era um nome que apontava para o deus Bel, deus babilônico. Então, Nabucodonosor queria mudar a identidade religiosa deles. Mas o que foi que eles fizeram? E agora vem aqui uma coisa muito bonita. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Olha que coisa linda. Daniel estava diante da mesa real. E ele recebeu uma oportunidade interessante, porque ele era um escravo em Babilônia. E o que se esperava? Que um escravo tivesse uma vida dura, uma vida de muito trabalho físico e tal. E Daniel e seus 3 amigos receberam a oportunidade de trabalhar num serviço mais, digamos, leve, servindo ao rei dentro do palácio. Só que quando Daniel percebeu que para servir o rei, ele tinha que se contaminar com as iguarias do rei, com a comida do rei, e aquela comida tinha mais de um problema. Primeiro que ali naquela mesa tinha coisas que eles não deveriam comer de acordo com as leis de saúde dos judeus, da Bíblia, né? De Cristo, de Deus. E segundo, aquela comida que estava sobre a mesa era consagrada, era dedicada aos deuses babilônicos. E ao comer aquela comida, eles estavam de alguma forma fazendo parte desse ritual de adoração. Então ele sabia que não podia participar. O que foi que ele fez? Daniel resolveu, e algumas versões da Bíblia dizem assim, Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, e ele foi lá e pediu para não se contaminar. Lá em Daniel capítulo 3 tem outra coisa linda demais. Nabucodonosor havia erguido uma imagem toda de ouro, né, em referência à estátua com a qual ele tinha sonhado no capítulo 2. Só que a estátua do capítulo 2 tinha vários metais. A do capítulo 3 era toda de ouro, porque a cabeça de ouro era a Babilônia. Nabucodonosor estava querendo dizer assim, o meu reino não vai passar, né? O meu reino vai ser eterno. Ele levanta aquela estátua, aquela imagem na campina de Dura. E ele dá uma ordem para toda a Babilônia. Ele primeiro convida todos os líderes da Babilônia. Por algum motivo ele não convidou Daniel, mas ele convida inclusive aqueles 3, Misael, Ananias e Azarias. E a ordem era o seguinte, quando a música tocar,
vocês devem se ajoelhar diante daquela imagem. E aquela imagem apontava para um homem. Ela tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. 66. O 6 na Babilônia apontava para homens, era um número que apontava para homens. Por isso que depois nós vamos ter o 666, que é um número que aponta para homens. Então aquela estátua apontava para Nabucodonosor. Quem se ajoelhasse diante dela quando a música tocasse, estaria adorando Nabucodonosor. Qual foi a atitude dos 3 jovens? Daniel 3, 16 a 18. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. Deixa eu só contextualizar aqui antes. A música tocou e eles não se ajoelharam. Alguém delatou os 3, eles foram levados para a frente de Nabucodonosor. E Nabucodonosor deu uma segunda chance para eles. Eu vou mandar tocar de novo a música e vocês se ajoelham agora. Aí vem esse versículo. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Agora olha essa parte. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Que coisa maravilhosa. 3 jovens na casa dos 20 anos olharam nos olhos do rei e disseram assim: rei, não precisa tocar de novo a música, porque nós não vamos nos ajoelhar. Se o nosso Deus quiser nos livrar da fornalha de fogo ardente, que era a pena para quem não se ajoelhasse, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livra. Mas se o nosso Deus não quiser nos livrar, nós não vamos nos ajoelhar. Que fé, não é? Quanta convicção da sua fé. E aqui nós temos o exemplo do que os filhos de Deus devem fazer em relação à Babilônia mística. Lá na Babilônia literal, os filhos de Deus disseram assim: se é para morrer, nós morreremos, mas nós não iremos negar o nome de Deus. E na Babilônia mística, os filhos de Deus têm que fazer a mesma coisa. Eu quero te dar um tempo durante a música para você decidir que você não vai dobrar seus joelhos diante da Babilônia mística. Tome essa decisão enquanto você ouve o hino. Malfeitores morreu por minha culpa, Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado ele recebeu. Sem ver bondade, chorou. Foi o meu pecado que ele carregou. Foi esmagado por querer amar. E tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar. Na cruz, Jesus tomou o meu lugar.
existirá. Se entregar só pra me salvar, morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor na cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Com malfeitores morreu por minha culpa. Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado ele recebeu, sem ver bondade, chorou. Foi o nosso pecado que ele carregou, foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar. Na cruz Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar, morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor na cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Ele se entregou sem nada merecer, açoitado foi, não desistiu de você. Sua graça nos salvou, tua graça nos basta, Senhor. Obrigado. Amor assim jamais existirá. Foi tão incrível. Deus no meu lugar. Amigos, os verdadeiros filhos de Deus decidirão firmemente não se contaminar com as iguarias da Babilônia, não se contaminar com o vinho da Babilônia, não se contaminar com as doutrinas falsas da Babilônia. Os verdadeiros filhos de Deus ficarão firmes na palavra, custe o que custar.
É assim que os verdadeiros filhos de Deus devem viver em um mundo dominado pela Babilônia. Eu quero orar por você e por mim, para que Deus nos dê essa força. Se puder, feche seus olhos. Querido Pai, obrigado pelos alertas que foram feitos aqui na Tua Palavra. E nós queremos ser filhos e filhas que ficarão firmes na Tua Palavra, Senhor. Nos dá essa força, Pai. Nós confiamos no Espírito Santo para nos guiar. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor.